Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que vocês vão adorar. E sabe por que vocês vão adorar? Porque, basicamente, eu também adoro. Nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre estratégia de venda, sobre marketing, sobre uma coisa que é tão gostosa e que tantas pessoas precisam. PNL, coisas que tantas pessoas e tantas empresas precisam e não sabem como utilizar isso nos seus negócios. E para isso, nós trouxemos não uma pessoa qualquer. Nós trouxemos a, digamos assim, a pessoa mais importante no mundo condominial para falar sobre vendas e estratégia. Não tem outro igual. Não tem, não é? Não tem. Então, nós estamos aqui hoje com Fernanda Silveira, da Fê Consult. Nossa, Prazer. muito obrigada. Prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Obrigada. É sempre muito importante, né? E é bacana a gente abrir esse espaço para poder falar um pouquinho aí sobre esse mundo condominial, né? Esse mercado que é tão vasto, tão sensível e que a gente precisa sempre gerar resultado, né? E ter profissionais diferenciados no mercado. Como você está inserida nesse mundo há algum tempo já, eu queria que as pessoas entendessem também um pouco da sua história, de que fez chegar até aqui, para que as pessoas entendam o porquê dessa apresentação que nós fizemos. Conta um pouco sobre... A história é longa, tá? Mas eu sei que ela... É longa. Pode deixar que eu vou resumir. Não fala isso que pode denunciar a idade dela, Marcela. Fala que a história é curtinha. Sim, é engraçado porque eu fui fazer uma apresentação, fui palestrar numa empresa, num evento, e uma das síndicas falou assim pra mim, não fala que você tem 20 anos de mercado, não, porque parece, né, Começou nova, né? Começou adolescente. Ela falou isso pra mim. E eu falei, não, eu já comecei já tem um tempinho. Então, tem 20 anos de mercado no segmento condominial e imobiliário. Então, eu trabalhei com os dois segmentos durante 20 anos. Caramba. Trabalho com os dois segmentos. Eu fui por CLT durante 16 anos dentro de uma empresa. E decidi seguir carreira solo. Fiz uma breve passagem aí num banco, na parte financeira, né, onde eu trabalhei como regional, atendendo síndicos. E depois eu entendi que a minha empresa poderia servir um pouco mais para esse mercado. Legal. Então, eu fui dividir, através da solicitação de um dono de uma administradora. Ele falou, você não quer prestar consultoria para mim, não? E eu falei, eu acho que eu posso. Aí a gente abriu um novo nicho nesse mercado. Que é a Fê Consult. Que é a Fê Consult hoje, consultoria em treinamento. Ela nasceu em 2023. Sim. Então, ela nasceu a partir desse cliente, dono de uma administradora. E depois eu virei professora também no Secov Rio. Então, hoje eu sou professora no Secov Rio. Professora de? Na área de vendas. Que Então, eu legal. já ministrei alguns workshops lá. E também ministrei o curso de vendas para o setor condominial, né? Entendi. Então, a gente atingiu tanto o setor condominial quanto o setor imobiliário. Então, tem um pouquinho aí de experiência nesse mercado. Então, você de casa sabe que hoje você vai ter. Se você for empresário, seja do ramo de condominial ou não, Ou imobiliário. hoje você vai ter uma aula de vendas. Então, uma aula gratuita. Aproveite esse episódio. Deixe seu like e compartilhe com outras pessoas de outras empresas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vendas. Nossa, como eu gosto de falar sobre isso. Estratégia de venda. Hoje em dia, me parece que vender virou uma estratégia de marketing muito mais digital do que físico. Verdade. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que o mercado ele acabou indo para esse caminho Certo. devido à tecnologia. Então, as pessoas aproveitam a internet, aproveitam principalmente as redes sociais para se divulgarem e venderem o seu serviço. Só que o que eu observo muito, né, dentro desse mercado? A gente hoje, é o que eu falo para todo mundo, vendas é uma habilidade totalmente treinável. Isso. Tá? Então, uma pessoa faz um curso, ela aprende ali as técnicas de vendas, ela entende como é que funciona uma linguagem verbal e não verbal, eu entendo como gerar conexão com o cliente. Só que a essência disso é o que faz a diferença dentro de um profissional. A gente fala muito sobre rapport, né? É isso. Então, já falando um pouquinho sobre PNL, né? Sobre essa parte. A gente fala muito sobre rapport, gerar uma conexão genuína. Então, como é que eu gero uma conexão genuína com o meu cliente? Como é que esse olho no olho? Como é que eu me identifico com esse cliente? Como é que eu falo para ele exatamente aquilo que ele precisa ouvir? Porque não adianta eu chegar e falar assim, nossa, hoje está frio, hoje está calor, né? Aquilo não é importante para o cliente. Agora, para profissionais do segmento condominial, eu sou um fornecedor, eu chego para vender para um síndico, vai fazer sentido eu falar para ele que está sol, que está chuva, que o tempo está frio, está calor? Não, não faz sentido. Nenhum. Mas se eu elogio a portaria dele, eu falo, nossa, que profissional bem educado seu porteiro, nossa, que bonita a sua portaria, reformou recentemente. Identificação de qualidade, né? Exatamente. Criando rapport. Eu preciso mostrar para o cliente que aquilo que ele tem é importante para mim também. Sim. Eu costumo dizer que o vendedor ele precisa ser interessante sem ser interesseiro.
Interessante sem ser interesseiro. Olha que legal. Porque no final, todo vendedor ele está preocupado com a relação comercial financeira. Sim. Todos eles estão preocupados. É o processo final dessa negociação. Perfeito. Só que o que o vendedor ele não consegue, às vezes, entender, o que um profissional que tem uma empresa que presta serviço para condomínios, ele não consegue oferecer para o cliente. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe a diferença entre negociação e manipulação. Sim. A manipulação vai levar esse síndico a algo que só é benéfico para mim, enquanto profissional. E a negociação não, é uma relação de ganha-ganha. Profissionais que trabalham dentro dessa relação de ganha-ganha, eles são muito mais indicados. Quando eu aprendo que as técnicas de vendas que eu tenho, elas não podem ultrapassar o meu relacionamento para com o meu cliente, é o momento que eu tenho resultado. Mas você concorda comigo que isso vai também da cultura que a empresa aplica no seu funcionário? Concordo. Porque muitas das vezes a própria empresa não tem a cultura do ganha-ganha. Sim. Ela tem a cultura da manipulação, Sim. pensando no benefício próprio. Sim. Então, como você... Se o seu líder da empresa não tem aquele raciocínio, é difícil de você ser bem visto dentro de uma empresa se você pensa dessa forma, né? Então você acha que a mudança tem que partir da diretoria, da presidência da empresa e vir treinando e criando uma cultura para a empresa? Sim, eu acho que algumas empresas elas precisam realmente... Hoje a gente tem a NR1 aí, falando um pouco, né, sobre essa questão da saúde mental, sobre essa qualidade. Eu sou legal. formada em marketing, eu acho que esse endomarketing ele precisa ser mais proativo, ele precisa... Verdade. Não somente eu entregar para o meu colaborador uma canetinha, um bloquinho e achar que está tudo bem. Eu preciso realmente trabalhar esse profissional para que ele gere resultado. Eu preciso fazer com que esse profissional ele entenda qual é a participação. Eu faço parte da empresa, mas qual é a parte que eu faço efetivamente dessa empresa? Eu ontem estava ministrando um treinamento, eu falei, vocês são o coração da empresa. Sim. Isso aí. Você tem noção qual é a importância que você tem quando você atende um cliente bem ou mal? E aí a gente entra em topo de funil, né? Se a gente for falar sobre o funil de vendas, quando você olha, você perde muito cliente no topo de funil. Por quê? Porque eu perco a qualidade do meu atendimento. Então vamos explicar para o pessoal um passo atrás. Para o pessoal de casa entender o que é topo de funil, meio de funil e, né, e a parte da ponta de funil. Sim. E como funciona isso no marketing condominial, principalmente, mas no marketing como um todo. Explica um pouco mais sobre isso. Exatamente. Eu acho que é muito marketing como um todo na área comercial. Quando eu estou no topo de funil, eu tenho leads entrantes, né? Eu tenho prospects. Então, eu tenho clientes que eles estão entrando Tanto ali... frios como mais quentes, mas são leads. São leads. Por quê? Sim. Porque no topo de funil, ele ainda não é um cliente que se interessou. Ele está estudando a minha empresa, ele gostaria de conhecer. E esse é o momento que o vendedor precisa ser o encantamento do cliente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Nesse momento, topo de funil, você ainda considera como uma rede que você joga para captar os clientes? Ou são os clientes que chegam até você sem você tentar fazer isso? As duas possibilidades. Tá. Porque existe, né, a possibilidade de você jogar uma rede Sim. e tentar captar o maior número de clientes possíveis. Sim. E dali você vai filtrando até chegar ao seu cliente final. Sim. Mas também existe os que chegam através de você sem isso. Sim. Tem pessoas que investem no topo de funil e tem pessoas que não investem, né? Sim, erradamente. Erradamente. Por quê? Quando eu comunico para todos que eu acho que tem a sinergia com o meu negócio, é o momento que eu faço com que a minha empresa seja conhecida. O que eu falo muito para os meus clientes de consultoria? Eu não quero gerar uma imensidão de propostas nesse momento. Eu quero apenas que eles te reconheçam. Que o momento que eu preciso dessa informação, ela está lá no meu inconsciente, eu digo assim, opa, vou chamar. Sim. Pode chamar. Né? É isso. Isso aí. Por quê? Porque em algum momento essa informação, se eu não tenho ela disponível, se eu não comunico para o mercado, se eu não coloco todo mundo dentro dessa rede, se eu não jogo essa rede para todo mundo, eu não digo que eu estou ali. Eu não digo o que eu faço, eu não digo como eu faço, de que forma que eu entrego, qual é o meu diferencial no mercado. Para isso, o marketing digital melhorou muito. Né? Melhorou muito. Por quê? Quais são os diferenciais? Eu preciso dizer quais são os meus diferenciais. Porque hoje nós temos muitos produtos commodities. Virou commodity. Ser síndico profissional, ter administradora, imobiliária, é commodity. Então, assim, por quê? Todo mundo faz a mesma coisa. Sim. Mas qual é o meu diferencial? O que eu te entrego de diferente? O que o DNA da sua empresa tem diferente do concorrente? Exato. Então é o que eu falo. Hoje a minha empresa oferece um serviço completamente diferente do que há no mercado. Em termos de consultoria. Se você observar, nós temos vários consultores em diversas áreas.
Só que o meu tempo de mercado, todas as experiências que eu passei em sindicatura, administração, gestão operacional e locação, eu não consigo compilar isso em qualquer profissional. Exatamente. Você pode até treinar outra pessoa, mas ela nunca vai ter a mesma capacidade porque você vivenciou aquilo, né? E a vivência daquilo é mais importante do que aprender sobre aquilo, Sim, né? é um olhar estratégico. E aí, Marcelo? Então, a gente está voltando uma parte da venda, né? Então, gostaria de passar isso agora para a parte condominial. Aham. A minha empresa, nós temos aí alguns anos de mercado, então, assim, de acordo, né, com os network, a gente já conhece muita gente e as pessoas já nos procuram de uma forma mais orgânica, né? Sim. Eu gostaria de saber, vamos fazer uma pergunta, como as pessoas hoje que estão começando no mercado, né, os síndicos estão fazendo um curso do Secov, de repente lá contigo hoje, né? Qual seria a melhor maneira dessas pessoas que estão entrando hoje como síndico para entrar no mundo que é muito competitivo, né? Já existem algumas empresas que já têm alguns anos de mercado. Como que ela pode se vender, né? Sabendo, primeiro, que apesar de não ser uma venda, acaba sendo, porque ali você tem que, apesar de o síndico ser um cargo eletivo, Sim. mas normalmente você compete com 2, 3, 4 empresas ali, você tem que se apresentar. Sim. Qual seria a melhor forma de apresentação de um síndico que está começando hoje no mercado? Primeiro, aquilo que você tem que entregar, o que você quer entregar. Como eu vou fazer diferente, já que todo mundo está fazendo igual? Sim. Se é um produto commodity. Segundo, a gente precisa trabalhar gatilho mental. O que são gatilhos mentais? É aquilo que eu trabalho dentro do meu processo de negociação com o cliente. Sim. E que ele entenda que o meu produto é o melhor para ele. Então, gatilho mental de autoridade. Qual a sua autoridade dentro do mercado para você poder dizer que você é ótimo para o meu condomínio? Sim. O que você representa? O que você vai entregar? Como que eu posso saber se efetivamente você é um bom profissional? Sim. As redes sociais hoje estão aí para isso. A gente consegue construir uma autoridade dentro das redes sociais. Porque as pessoas hoje, elas não perguntam mais para o vizinho. Claro que eu fiz uma pesquisa recentemente perguntando os síndicos como é que você contrata um prestador de serviço. E eles disseram 100% por indicação. Sim. Então, se você é síndico, vamos supor que você está começando agora, você só tem apenas um condomínio. Sim. Qual é a referência que você tem desse um condomínio que você tem? Você monta um book, você apresenta os seus relatórios, como você entrou nesse condomínio, como é que você está deixando esse condomínio, após um ano, quais foram as benfeitorias, o que você trouxe de diferencial para esse condomínio? Sim. Você pode apresentar isso numa assembleia. Eu já vi muitos síndicos, na época que eu participava da parte de concorrência de sindicatura, na empresa na qual eu trabalhava, e lá eu às vezes perdia para um síndico, que ele sabia se vender. E não era só a minha autoridade enquanto empresa, mas sim o valor determinava também. Então, entravam 2 fatores aí. Um, aquilo que eu entregava e o valor que eu cobrava. Se eu tenho um síndico que é do prédio vizinho e que ele tem feito um excelente trabalho nos últimos 2 anos, ele já tem autoridade para falar. Sim, as próprias pessoas do lado já vão indicar. Exatamente. Deixa eu só continuando nesse assunto. O que eu também vejo, né? A pessoa se formou, e às vezes vai disputar num condomínio que de repente ele não tem condição de gerir aquele condomínio. Eu sempre falo assim, você está começando agora? Começa pegando condomínios menores e você vai aumentando. Porque se você já chegar e pegar um condomínio onde você não vai conseguir gerir, sabe o que vai acontecer? Você já vai entrar no mercado queimado. Exatamente. Então, isso você não tem expertise. Normalmente quando você fala sobre vendas no Secov, né? Sim. E eu acho hoje o maior problema do síndico hoje é o cara querer abraçar uma coisa que ainda não está preparado para fazer aquele serviço. Sim. No momento que você falou sobre a pessoa saber se vender, eu acho que toca numa abordagem que está acontecendo com muita recorrência agora, que é a pessoa vender muito e entregar muito pouco. Sim. E isso é um drama hoje em dia. Muito. A pessoa que é muito bom como comunicador, eloquente, muito bom vendedor, mas ele não tem, é o que o Marcelo falou, ele não tem experiência, não tem estrutura para entregar aquilo que ele está oferecendo. Sim. E aí ele se queima no mercado, não é isso? Exatamente. E tem acontecido isso com muita frequência? Tem acontecido. E qual é o problema? É a expectativa. Sim. Porque o que acontece? Quando eu estou ministrando o curso no Secov, eu falo para as pessoas, nós temos 2 expectativas geradas dentro de um processo de negociação. Quem está comprando e quem está vendendo. Sim. Quem está comprando de você gera uma expectativa absurda. Então, se você entrega muito menos daquilo que ele gerou de expectativa, ou você alinha com ele quais são essas expectativas e diz se você pode ou não atender. Porque, assim, qual sempre foi a minha referência dentro do mercado? Eu tenho clareza,
Eu não sou aquela profissional que vou fazer algo voltado somente para o dinheiro. Eu quero entender aquilo que é importante para o meu cliente, eu entendo. Se ele não fechar comigo agora, não é o momento dele. Então, a gente precisa ter essa coerência. O profissional ele precisa ser coerente nesse ponto. Então, o alinhamento de expectativas ele é super importante. O que Perfeito. algumas pessoas não fazem. Porque, na verdade, é um alinhamento de expectativa para os dois lados. Para ambas as partes. Né? Para ambas as partes. Sim. E muitas vezes acontece isso que você está falando. Até na minha própria empresa, acredito também na empresa do Marcelo, como na sua empresa, muitas vezes você quer entregar um excelente serviço, só que a pessoa não está disposta a pagar por aquilo dali. Exato. E compara o seu serviço com o serviço do Zezinho da esquina que vai Sim. entregar a metade, mas está falando que vai entregar o dobro. Exatamente. E aí você vai se prostituir, você vai se vender, vai reduzir, vai se canibalizar para entregar Sim. menor aquilo. Se o DNA da sua empresa, se a cultura é entregar um bom produto, Exato. você não vai concorrer com Wesley, todo mundo, você vai perder Exato. concorrência. Ainda tem uma coisa que você... Apesar de nós termos empresas de ramos diferentes, Sim. né? A parte de sindicatura, mas tudo envolve o condomínio. Sim. E quando a gente fala de condomínio, a gente fala do bem da pessoa, do bem maior, que é o seu lar. Exatamente. Então, quando a gente vai vender a nossa empresa como síndica, aí vai comparar com A, B ou C, qual tipo de perfil de profissional que você gostaria que estivesse gerindo o seu maior patrimônio, onde pode trazer um prejuízo? Exatamente. Aí eu vou entrar na sua área também, da W. Foster. Né? Aí você tem um condomínio que está cheio de problema de fachada, aí o cara fala assim, não, vamos contratar o pedreiro, ou então o zelador para fazer aquele serviço e você depreciar o seu condomínio e, de repente, trazer danos até de vida. De Sim. repente, o cara tá Às lá, vezes de dano repente maior. cai um pedaço de um reboco em cima de um carro, em cima de uma pessoa. Então, assim, essa cultura que a gente sempre bate nesse assunto aqui, é que tem que acabar no nosso mundo condominial. Eu concordo. A gente tem que ter sempre os melhores. Eu sempre falo isso. Você quer ser um ótimo síndico? Contrate os melhores. É Não isso. contrata um amigo, porque o cara me indicou. Mas quem é esse cara que indicou? Você foi conhecer a empresa dele, você sabe onde ele fica, tu sabe qual o perfil desse condomínio, Sim. dessa empresa? Então, assim, e até o perfil do condomínio também. Sim. Que às vezes é aquela empresa que você gosta, serve para um condomínio, mas não serve para outra. Porque Exato. o cara não é especialista naquela área. Exatamente. E o caminho mais fácil, né, Marcelo? Eu vejo muito alguns condomínios procurando o caminho mais fácil, mais rápido e mais barato. E aí é o momento que a pessoa tem que ter o retrabalho. Sim. Algumas empresas contratam o serviço mais barato, mais fácil e um caminho mais rápido. Por quê? Porque não quer investir. Sim. Então, é o que você falou. Assim, na minha empresa hoje, eu já não oferto minha proposta para qualquer empresa. Não oferto. Tem que selecionar. Porque ela tem que estar alinhada aos meus valores, Isso. principalmente aos meus valores principais. Elas têm que estar alinhadas aos meus valores. E outra, ela tem que se comprometer a entregar. Porque um trabalho de consultoria é 50-50. Eu trago a minha expertise, a minha estratégia, as técnicas de vendas, técnicas de comunicação estratégica, a forma como eu me conecto melhor com os meus clientes, meus pares, os meus subordinados, mas você tem que fazer os seus 50%. Porque se você não faz os seus 50%, eu também não consigo te entregar o melhor resultado. É isso aí. É a mesma coisa na questão da sindicatura. Então, hoje, o síndico está ali, ele traz tudo que... Aí vem um conselho consultivo, mesmo sendo da sua responsabilidade, Sim. você é responsável civil, criminalmente, Realmente. mas você tem um conselho que quer te impedir de trazer o melhor para o condomínio. No momento de você defender uma reeleição numa assembleia, é um desafio muito grande. Sim. Então, esse alinhamento de expectativas é justamente para isso. Eu preciso dizer aquilo que eu entrego dentro das suas necessidades. Se você não consegue entregar aquilo que aquele cliente precisa, é melhor a gente parar por aqui. Então, o seu conselho sobre isso para o síndico, como o Marcelo pediu, é ofereça aquilo que realmente você é capaz de entregar. Exatamente. Você pode ser um excelente vendedor, Sim. muito eloquente, mas você só oferece aquilo que é possível, Sim. que está dentro da sua mão. Sim. Eu vou ser polêmico. Eu gosto Opa. de vez em quando, eu gosto dessa polêmica. O Hoje... seguro está em dia? Tá seguro. Então não, tá mas bom. assim, não é nem questão de empresas, não. Ah, mas é bom perguntar. É verdade. Eu hoje mesmo estava conversando com, se não me engano, esse rapaz é zelador de um condomínio nosso, e eu estava falando sobre esse assunto. Graças a Deus hoje, né, nós temos uma quantidade de condomínios que quando a gente tem que tomar qualquer atitude, seja ela boa ou ruim, a gente vai tomar atitude. Sim. Porque a gente não está preocupado se a gente vai perder aquele condomínio ou não. Sim. A gente está preocupado em fazer uma ótima gestão. Se vai agradar ou desagradar A, B ou C, Sim. é o certo, está na convenção, está no regimento interno e a lei permite, então a gente vai fazer, independente se o conselho gosta ou não.
Mas, quando a gente começou também, a gente sempre tinha aquele impasse. A gente está começando uma empresa e a gente tem aquele condomínio, de repente aquele condomínio é o que traz o sustento para a nossa casa. Sim. Tem que abrir E às mão vezes dos o seus conselho valores. fala, você tem que ser assim, assim. Cara, às vezes, por mais que a gente não queria que fosse dessa forma, acaba o síndico cedendo. Porque Sim. eu já teve amigos que falaram assim, poxa, Marcelo, se eu não fizesse isso, eu provavelmente eu teria saído daquele condomínio. Então, ele acaba abrindo mão. Então, fica, sabe aquele negócio? Fica, Eu entendo. Entre um lado e o outro, em fazer o certo. Sim. Uma coisa é fazer o certo e ser omisso. Não vou dizer nem que fazer a coisa errada e ser omisso. Sim. Então, eu vou ser mais polêmico ainda antes que você dê a sua opinião sobre isso. É assim que começa a corrupção. É verdade. Exatamente. Não é isso? É quando você Exatamente. vende os seus valores em troca do seu prolabore, do seu salário. Sim. Quer É dizer, isso. se você se vende para poder fazer o que a pessoa está querendo Sim. e você deixa seus valores de lado, começa-se um processo de corrupção que é sem fim. Sim. Então, se o seu síndico fizer isso, automaticamente você tem que saber que seu síndico, possivelmente no futuro, ele vai se vender para Mas não chega nem a situações. ser errado. Às vezes, a omissão também é um erro. Ah, mas Sim. Mas É. erro não deixa de ser um erro. O que eu entendo, né? Por exemplo, eu, durante esses meus 2 anos aí de abertura de empresa na consultoria, eu demiti algumas empresas. Sim. Nossa, Eu demiti algumas empresas. legal. E a última, durante uma reunião, a gente estava conversando com a advogada dela e ela falou assim, não, tem que tomar cuidado porque a Fernanda demite empresas. Que eu brinquei com ela num dia comentando sobre isso. E eu já demiti empresas que me pagavam muito bem. Muito. Em troca Mas dos seus valores. Mas qual foi eu comecei acreditando que essa empresa tinha tudo a ver com os meus valores. Eu olhei e falei, nossa, que bacana. Poxa, ela trata assim os funcionários. Poxa, olha que empresa que investe em colaborador. Então, o meu primeiro apanhado lá foi avaliar 20 colaboradores. Até encontrar as correntes que eles escravizavam os colaboradores e o chicote, né? Exatamente. E aí foi o momento que eu falei, isso está me fazendo mal. Para mim não dá. E eu demiti uma empresa que me pagava muito bem. Então, assim, os meus valores hoje, eles ultrapassam qualquer quantia. Isso aí. Então, eu acho que para você crescer no mercado, eu sempre falo, eu vou crescer de forma honesta. Sim. Com os meus valores, com a profissional que vários síndicos me conhecem, vários profissionais do mercado me conhecem, há 20 anos atrás. Sim. A primeira empresa que eu trabalhei, e aí essa empresa eu trabalhei em 2004, era uma imobiliária, na época eu trabalhei no segmento imobiliário, um dos diretores de lá, até hoje ele me encontra, Fernandinha! E quando eu saí dessa empresa onde eu trabalhava, quando ele viu, a primeira coisa que ele fez, no dia seguinte, ele pediu para o senhor me ligar às 6h30 da manhã. Por quê? Porque eu sou uma profissional no mercado que eu não vou me corromper. Sim. Então, se você quer crescer, eu acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação da escala dos seus valores. Perfeito. Se aquele cliente, se aquele condomínio não tiver compatível com aquilo que você tem, você não vai dar conta. Então, ele pode ser o melhor condomínio, mas você não vai dar conta. Porque se você se corrompe com o pequeno, Sim. que são valores financeiros, por mais que aquilo sustente a sua família... Eu acredito muito em Deus, então eu acho que ele vai abrir outras portas Sim, para você, abre, se você sim. for honesto. Você falou sobre o síndico começar, quem está iniciando agora, começar pelos menores. Eu super concordo. Eu brincava assim, manjubinha também mata a fome. Exatamente. Não Tem é- vários manjubinhas, tanto faz um peixe grande de 1 quilo. Roubá-lo, ou você Ou ter... vários manjumbinhas Exatamente. somando 1 quilo, acaba sendo o mesmo Então peso. valoriza aquilo que Vamos você comprar um tem. peixe. Né? Eu também não. Então valoriza aquilo que você tem. Se o seu condomínio é um pequeno, se você fizer Sim. um bom trabalho para esse condomínio, ele vai te indicar para outro. Sim. E você vai crescer organicamente. Porque a melhor propaganda é o boca a boca. Recusar cliente é uma forma também de manter os seus valores. Sim. Eu digo isso porque chove Sim. dentro da minha empresa, cliente que vem me pedir um serviço, que é um serviço, um mega serviço, uma coisa muito legal de se fazer, que daria um retorno muito bom, eu olho para ele e falo assim, ó, infelizmente, eu vou te explicar, não é por aí que você tem que fazer. Aham. O que você tem que fazer é uma análise disso, depois você tem que consultar isso, fazer um laudo disso, depois você vai pensar na obra que você tem que fazer. E aí a pessoa fala assim, ué, mas
O que eu tô falando para você fazer é uma obra de 1 milhão e pouco, e você tá me falando que você tem que o que eu tenho que fazer é um serviço de 5 mil. Eu falei Sim. assim, mas esse é o processo. Sim. Esse é o caminho. Sim. Não adianta eu tentar te vender uma coisa que no final nem eu mesmo sei se vai dar resultado. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente tem que abrir mão de recurso, ou às vezes abrir mão de um cliente quando ele não concorda com o seu princípio e com o que é o correto pelo que você aprendeu na vida e na sua experiência. Exatamente. Ó, para você ver um ponto, né? A minha consultoria inicia com uma análise estratégica e situacional. Perfeito. Então, eu preciso fazer análise da sua Perfeito. empresa. Então, se você é o responsável pela sua empresa, e eu falo para você, olha, a gente vai precisar fazer uma análise estratégica e situacional. Acho importante a gente fazer uma avaliação também com os seus gestores, com os seus pares, para a gente poder entender como é que eles estão vendo a sua empresa. Porque se a sua ideia não está sendo vendida, bem vendida para a sua equipe, os seus resultados não acontecerão. Então, traçar um plano, traçar um estratégico, traçar um plano de ação para que a gente possa, no decorrer dos próximos 3 ou 6 meses, se você não estiver alinhado comigo, isso não vai funcionar. Então, nessa análise estratégica, eu já vejo se você vai ou não Interessante, comigo. um bom ponto de vista. Fala, Marcelo. Então, eu falei a primeira parte, né, da parte do conselho, de pressões dentro do condomínio. Só que existe também hoje a saúde emocional dos síndicos. Sim. É uma coisa que eu tenho falado muito com os amigos também. Eu não conheço poucos amigos que eu tenho nesse mundo que trabalha sozinho Sim. e não teve um caso de burnout, crise de ansiedade, problemas emocionais. Você também daria a mesma, quando você fosse fazer uma mentoria, a mesma informação desse cara que está sendo coagido por um conselho para aquele condomínio que ele está sendo afetado emocionalmente? Porque tem síndico que chega dentro do condomínio que ele começa a tremer. Sim. Quando vai para aquele condomínio, ele já chega já totalmente desestabilizado emocionalmente. Qual conselho você daria para um síndico desse também? O que eu acho? Justamente voltando na questão dos valores, né? Sim. Porque o que acontece dentro de um burnout, uma crise de ansiedade? É aquilo que bate para você que você não dá conta. Sim. Então, você não dá conta. Então, eu sou fruto de um burnout também. Eu passei por um burnout em 2021 e eu sei efetivamente assim como dói na alma. Por quê? Foi totalmente contra os meus valores. Então, quando você olha para aquele cenário e você fala, eu não dou conta disso, eu não vou passar por cima dos meus valores para dar conta de um cenário para uma empresa ficar bem, ficar bonita, Sim. eu não vou. Então, assim, um síndico que está começando agora, ele precisa muito trabalhar a inteligência emocional dele. São 2 pontos que eu acho que ele precisa trabalhar, a fé e a inteligência emocional. Sim. Principalmente a fé. Principalmente a fé. Porque é um desafio muito grande você lidar com pessoas. Pessoas são grandes desafios. Sim. Então, se você não estiver preparado, se você não estiver com um equilíbrio emocional muito grande, por que eu demito o cliente? Porque se quiser afetar minha saúde emocional, eu não continuo, eu não permaneço. É isso aí. inegociável. Marcelo, isso que ela falou, lembra a frase que eu falei antes de começar o programa, eu Sim. vou repetir para você a frase. Sim. Não deixe ninguém te dizer que você não é capaz de fazer uma coisa. É verdade. Você mesmo levanta a mão e diz, faz, eu sou- não consigo. Mas é. Isso. Então, quando você sentir que você não consegue, você tem que botar o pé no chão e falar o seu seguinte, limite, olha, saber o seu limite. se vai ferir os meus princípios, vai ferir os meus valores, isso vai me trazer estresse Sim. e vai abalar meu emocional, meu psicológico, a minha saúde nunca vai ser comprada por dinheiro. É isso. E aí é a hora de você sair desse condomínio e falar Correto. simplesmente, olha, muito obrigado pelo tempo que eu fiquei aqui, mas isso. infelizmente não é possível que a gente dê prosseguimento. Porque além de uma parceria de trabalho, existe ali um vínculo emocional entre as duas partes. Sim. E aí, como você, abalado psicologicamente, vai conseguir entregar um bom produto para Sim. o cliente. Exatamente. Mas se um síndico tiver numa situação dessa, né? Ambas, né? Tanto a primeira como a Sim. segunda que eu falei. Se te contratasse para fazer um serviço, essas pessoas ainda conseguiriam resolver essa situação para que não precisasse sair do condomínio, fazendo um trabalho mental, fazendo Sim. uma mentoria? O que acontece? Eu sempre falo que a gente precisa ser transparente, sempre. Sim. Quando eu uso da transparência, e eu gosto muito de feedback sanduíche. Sim. Né? Como assim? Eu vou conheço. explicar o Isso feedback vai dar um sanduíche. corte. Eu não conheço feedback sanduíche. Eu vou deixar para vocês aqui o feedback sanduíche. Feedback sanduíche, eu preciso falar sobre algo. Sim. E é complexo, né? Eu costumo brincar assim, igual com o marido. Você vai chegar e vai falar assim, eu preciso conversar com você. Não dá. Né? Automaticamente as pessoas se armam. Ele vai sair correndo. Vai sair correndo. Vai. Então, o feedback sanduíche é o quê? Eu começo elogiando. Eu começo falando sobre um ponto positivo.
Agora vocês vão perceber todas as vezes que alguém fizer isso com vocês. E você vai colocar um ponto positivo, inicia a conversa com esse ponto positivo, coloca esse feedback no meio e fecha com um reforço positivo. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo. Um síndico que iniciou, foi eleito, e aí ele foi lá, com todo encantamento, começou a administração e gestão desse condomínio. Passados-se 2 meses, ele começou a perceber que o conselho é tóxico, que os moradores, né, acabam abusando da boa vontade, acham que o síndico é literalmente o empregado dele. Sim. E aí ele precisa resolver essa situação de forma harmônica, porque ele não pode perder aquele cliente. Então, o que ele faz? Ele chama o conselho, fala, olha, é maravilhoso trabalhar no condomínio de vocês. Eu sonhei estar aqui, eu trouxe a minha proposta porque eu sabia que eu poderia fazer um bom trabalho, porque o condomínio de vocês tem potencial. Mas eu percebo que hoje todas as cobranças que são feitas poderiam ser feitas de uma forma diferente, de uma forma mais profissional, não de forma invasiva como está sendo feito, não me mandando mensagem 2, 3 horas da manhã no WhatsApp com intrigas. Isso não acontece, né, gente? Nunca. Pois é. Então, eu acho que para que a gente possa continuar na nossa parceria, eu trazer todo o trabalho que a gente planejou no início, porque eu sei que vocês também têm condições de entregar, é um conselho super participativo, um conselho atuante. Então, eu acho que nesse formato a gente consegue dar continuidade. Rapaz, eu não costumo dizer isso para as pessoas, não, mas ela é lisa, hein, cara? É verdade. Eu não sei se o conselho vai entender isso. A próxima vez que minha mulher começar a me elogiar, eu vou sair correndo, cara. Ela vai ter visto esse episódio, ela vai começar a elogiar para criticar, então... Mas isso a gente faz... Eu acabo fazendo hoje de forma automática, né? Eu aprendi isso em 2018, na minha primeira formação em coaching. E eu aprendi isso em 2018. E eu levo para todo mundo. Porque eu sou da teoria de quem divide multiplica. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente... Porque você evita atrito. Sim. Você evita ruído na comunicação. Você evita com que aquele conselho fique efetivamente muito chateado com você. Sim. E casse a sua demissão dali, né? A sua... Então, o feedback sanduíche mostra, primeiro, todo o perfil... que aquilo dali tem a compatibilidade com você, ponto mostra positivo. O quanto é legal, todos os pontos positivos, faz o seu feedback real sobre aquilo dali, que é necessário mudar ou não para dar continuidade e fazer um bom serviço, e depois volta a dizer que aquilo dali vai repercutir num bom resultado. Exatamente. Por exemplo, no seu caso, você tem uma empresa um condomínio querendo te contratar numa obra de 1 milhão. Você precisa muito daquela obra naquele momento. Então, você vai dizer para ele, olha, o meu sonho era trabalhar com esse condomínio. Você sabe que é um condomínio extraordinário, que vai te gerar uma excelente receita. Então, eu gostaria muito de trabalhar com o seu condomínio. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma bela obra aqui. Eu acho que, no seu caso, eu quero que o seu condomínio seja um case de sucesso para mim. Mas, deixa eu te explicar. Se você não pagar essa análise, vamos botar a análise de percussão, né? Tem a análise de percussão. Se você não fizer esse teste de percussão aqui, pode ser prejudicial para você. Imagina você. E aí a gente vai numa outra técnica chamada spin selling. A gente não vai aprofundar muito ela aqui, mas é uma técnica de vendas que eu amo. Você vai você enfiar e torcer a faca, sabe? Entendi. E aí você fala assim para ele, imagina você, síndico de um condomínio desse, de 800 unidades, né, 1.000 unidades, você sendo processado por algo de R$5.000 que você poderia ter feito e você não fez. Você sabe, Fernanda, eu já tentei várias abordagens para explicar a importância disso. E eu trabalho até agora, essa semana fez 12 anos que a gente tem empresa. Parabéns. Obrigado. E há 12 anos que a gente, às vezes, tenta explicar para um síndico que, por exemplo, um teste de percussão ele é imprescindível. Sim. Porque o resultado do orçamento que ele vai fazer a concorrência pode variar entre 50 mil a 1 milhão, porque cada empresa vai dar um valor diferente, porque ninguém tem visão de raio-x para olhar para o prédio e saber o que vai cair. Ponto de percussão vai ter que ser então, feito. Quer dizer, mesmo assim, a pessoa acha que a economia dos 5, 10, 15 mil de um teste de percussão prévio, na Assembleia não vai passar, porque as pessoas acham que tem que pagar aquele preço. Então, sim, eu não entendo o que passa pela cabeça do próprio morador, quando o morador não entende que aquilo dali, 15 mil às vezes, vai fazer economizar 500 mil. Sim. Só que mesmo assim as pessoas optam por isso. Então o que eu faço hoje em dia quando aquilo dali não é real, eu falo, olha, eu vou colocar um valor pertinente a X metros. Se passar desses X metros, eu vou cobrar Y.
Porque se eu for concorrer com o meu preço, com um cara que ele vai colocar um preço metade do valor e depois vai gerar um aditivo, porque ele já vai estar dentro do condomínio, eu nunca vou ganhar serviço. Mas você é claro nessa proposta? Muito. Na proposta escrita? Muito. Não, eu faço... Não, eu passo por alguns advogados. A gente tem um grupo de advogados que analisam um contrato, a proposta, tudinho. Mas eu tento ir à Assembleia para explicar para os moradores. Sim. Mesmo assim, eu não sei o que passa pela cabeça de morador, que o morador prefere economizar 15 do que economizar 50, 100, 200. Sim. Pensando nisso, a minha pergunta, você acha que o problema nisso ainda está na venda ou está na mentalidade das pessoas achando que economia tem que estar acima de qualquer coisa? Nas duas coisas. Uau. Já estou nada minha pergunta, mas vamos lá. Nas duas coisas. Por quê? Mudar a mentalidade de um condomínio que já está totalmente enraizado, onde os seus valores precisam ser economizados o tempo inteiro, onde eu preciso... Lembra que eu iniciei falando sobre manipulação e negociação? Lembro. A negociação no ganha-ganha fica bom para ambas as partes. Então, quando um condomínio só ele quer ganhar, aí não é legal, é manipulação. Sim. Quando só o prestador de serviço quer ganhar, aí não é negociação, é manipulação. Só que o que eu observo muito durante muito tempo, dentro da área comercial, na qual eu trabalhei nessa empresa, eu falava, vamos mudar o interlocutor. Porque, assim, sintonia, sinergia, não é com todo mundo que você tem. Entendi. Então, você precisa ter uma segunda pessoa. Entendi. Você precisa ter uma segunda pessoa nesse processo de negociação. Então, se você percebe que a sua negociação não evolui, se você percebe que essa negociação não está indo para onde você deseja, Sim. se da forma como você se comunica não está conseguindo se fazer entender, traga uma outra pessoa. Legal. Traga a segunda pessoa. Legal. Porque eu já reverti muitos contratos assim. Muitos. É você ligar e falar assim, oi, olha, fulano hoje não veio, ou está ausente, está numa outra reunião, mas eu estou te ligando para te passar algumas informações que talvez não tenha ficado muito claro. Você pode falar comigo 5 minutinhos? Entendi. E aí você já sente, você já percebe. Uma outra abordagem vindo Uma de outra outra abordagem, pessoa. porque cada um vende de uma forma. Sim. Lembra que eu falei sobre a técnica de vendas e a comunicação estratégica? Sim. Então eu posso ter as mesmas técnicas de vendas que você, mas a minha comunicação acontece de uma forma diferente. Entendi. A minha comunicação encanta o cliente, ou a sua comunicação encanta o cliente. Tom de voz, eu falo muito sobre tom de voz. Sim. Às vezes a gente tem um tom de voz muito impositivo. Às vezes a gente tem um tom de voz muito acolhedor. Tinha gente que brincava Depende comigo... do perfil da pessoa que vai receber aquela voz, né? Exatamente. Às vezes, dentro da equipe, o pessoal falava assim, vem Fernanda miando falando com o cliente. Mas por quê? Porque às vezes era uma idosa, às vezes era uma pessoa, uma mulher que eu já sabia sobre algumas fragilidades dela e eu entendia que ela precisava de um tom mais acolhedor. Mas isso não passa a ser mais a manipulação do que a... Não, porque eu não estou ofertando para ela nada daquilo que ela não precisa. Entendi. Eu trago uma solução para ela. Entendi. A diferença... Mas você está utilizando um gatilho ali eu estou que utilizando você... rapport. Sim, a Eu faço identificação, rapport. né? Eu faço rapport. Porque se é uma cliente que fala mais baixo, não adianta vir o Marcelo, que tem esse vozeirão. Falando, enérgico, né? Vai assustar a pessoa. Exatamente. Então, a gente fazer esse... Eu sou assim, eu sou muito sanguínea, mas a gente precisa ajustar o tom da voz. Perfeito. Eu preciso aprender a me comunicar com o meu cliente de forma estratégica. Sim. Então, quando eu utilizo a técnica de rapport, se ele fala mais baixo, eu falo mais baixo. Se ele fala mais alto, eu falo mais alto. Se ele é muito sucinto, eu vou ser muito sucinta. Se ele é muito prolixo, eu vou ser prolixa. Se você sente que a pessoa quer uma pessoa técnica, você vai mostrar expertise. Eu vou mostrar técnica. expertise. Eu trago leis, eu trago a autoridade daquilo que ele É precisa. importante entender a necessidade do cliente para você poder De vender acordo aquilo com que a você conversa, quer, né? Você já começa a Você fazer precisa a identificação. mapear esse cliente. Sendo assim, Perfeito. você identifica que a pessoa mais importante que é o vendedor da sua empresa é o dono da empresa? Depende. Por quê? Eu não fui a dona de uma empresa durante 16 Sim. anos. Mas eu abraçava, eu amava o Mas que eu fazia. vamos pensar em empresas menores, Sim. de portes menores no mundo condominial. Você acha que o melhor vendedor, ainda assim, a pessoa que mais consegue identificar isso, é o dono? Ou você acha que o departamento de venda pode ser terceirizado para outros funcionários dentro da empresa? Eu acho que pode. Pode. Lembra que eu falei sobre a mudança de interlocutor? A gente precisa mudar? Sim. Então, às vezes, uma pessoa da sua equipe vai saber falar de forma muito mais sutil, leve, com uma comunicação muito mais estratégica do que você. É porque as pessoas costumam dizer que descentralizar, sair das funções operacionais
para ir para a função estratégica. Sim. Quando a gente fala ir para a função estratégica, muitas vezes também é sair do setor de vendas também. Ou não. Ou é você mergulhar mais só no setor de vendas. Por isso eu estou lhe perguntando se é mais importante que você esteja como dono da empresa ou o síndico profissional interagindo diretamente com o cliente, ou se é mais fácil botar uma equipe de vendas para isso funcionar, entendeu? Depende. Eu acho que assim, a equipe de vendas, muitas das vezes, ela vai estar preocupada não com o propósito da sua empresa. A não ser que a cultura seja muito interessante. Muito forte, muito. E ainda assim, a gente ainda corre o risco de não levar essa cultura para os colaboradores. Vou dar um exemplo relacionado ao Marcelo. Hoje você tem os seus prepostos, né, que trabalham para você. Num processo de negociação, você vai lá dizer quem é a sua empresa. Correto. E aí a pessoa se conectou totalmente com você. E aí quando você diz, não, mas não sou eu que vou atender o seu condomínio, é o meu preposto. Problema. Esse é o nosso maior problema hoje. É o maior problema. Então, trazer clareza dentro desse processo de negociação, a minha equipe é treinada com os nossos valores. Sim. Eu não contrato quem não tem a ver com os nossos valores. Exatamente. Porque a minha cultura, o que eu trago para o mercado, eu não posso perder a qualidade somente por ter um profissional, né, que seja mais hunter, que seja um profissional que ele vai, que seja o tubarão, que a gente estava conversando anteriormente, porque nem sempre aquele condomínio precisa daquele modelo de gestor. Aí eu vou te fazer exatamente a pergunta. Quando você está falando, quando você vai falar com uma pessoa diretamente, através do telefone ou pessoalmente, você vai utilizando a técnica de rapport para você identificar. E como um síndico, numa assembleia, às vezes com 50, 100, 200 pessoas, ele vai conseguir utilizar essa técnica de convencimento para você tentar mostrar quem você é num ambiente que normalmente já é hostil. Sim. Né? Até brinco, até para dar notícia boa. Sim. É tenso. É um desafio. É tenso. Sim. Né? Assim, você vai dar notícia boa, conseguimos reduzir 15%. Sim. Mas poderia ter reduzido 16%. Sim, sim. Então, até para você dar notícia boa. Como você utilizar uma técnica dessa de rapport? Leitura. Leitura. Você precisa ler as pessoas que estão na assembleia. Eu sei, quando eu estou ministrando um curso, eu sei exatamente se eu agrado ou se eu não agrado. Sim. Eu sei algo que eu falo que foi aquilo. Nossa, agora eu vou discorrer mais sobre isso. Eu achei o ponto. Então, durante uma assembleia, eu fui para uma assembleia, a última assembleia que eu fui antes de sair, quando eu cheguei nessa assembleia, eram 200 e poucos, época de pandemia, então pós-pandemia, então eram 200 e poucas condôminos que estavam ali presentes. Sim. E eu defendendo a sindicatura da empresa no qual eu trabalhava. E durante o momento que eu apresentava a minha empresa, eu olhava para cada pessoa que estava ali. Porque qual é a técnica de presença de palco? É você olhar para todos que estão ali. Sim. Então, você vai... Se você encontrou uma pessoa que está concordando com aquilo que você fala, uma ou mais, continue naquele ponto. Potencialize aquilo. Quando é o contrário. Espero que as pessoas não estejam vendo esse episódio mesmo, porque isso é uma técnica que a gente utiliza na venda, até na apresentação de assembleia, que eu costumo falar o seguinte: eu nunca quero ser a primeira pessoa a falar na assembleia. Nada. Exatamente. Porque eu vou observar exatamente o comportamento de cada morador com aquilo que está acontecendo. Eu sei com que morador que eu tenho que olhar nos olhos. Eu sei o morador que vai me perguntar mais coisas, eu vou olhar para ele para responder as coisas. Então eu vou avaliando quem são os moradores mais complexos. Não vou falar problemáticos, porque não existe isso. São divergências de opiniões. Então eu vou olhar essas pessoas, vou identificar quem são as pessoas que querem passar mais segurança, quais aquelas que você precisa mais atenção delas. Aquelas também são realmente mais explosivas. E você vai conseguir puxar a atenção daquelas pessoas no momento certo. E acontece isso várias vezes. Várias vezes. Então, mas agora o lado ao contrário. Né? Já teve condomínio nosso que a gente foi apresentado por um grupo que era odiado pelo condomínio. Sim, já passei por isso. Então, a gente já chegou no condomínio pensando, a gente foi, cara, a gente tem um grupo apoiando a gente, chegou... E era um grupo minoritário que todo mundo detestava eles. Sim. E acabou a gente, assim, não ganhando esse condomínio, porque as pessoas de bem, na verdade, eram outro grupo. Sim. Só que a gente não sabe quem são as pessoas, né? Quem é o lado A e o lado B. Sim. E a gente acabou entrando no condomínio e acontecendo. Na hora que a gente começou a falar, a gente já começou a ver que as pessoas já estavam... Né? Como a gente consegue sair uma saia justa dessa? Neutralidade. Eu preciso ser neutro nesses processos. Eu já passei por isso algumas vezes também, defendendo esse processo de sindicatura. Então, a gente precisa ser neutro. E eu preciso me conectar com quem é oposição também. Sim. Porque se eu tenho essa oportunidade, eu me conecto com quem é oposição. O que eu preciso entender? Todos ali mandam no condomínio. Sim. Porque está síndico
Você não é síndico. Né? Então, você está síndico. Então, tem que navegar por todos os polos, por todas as áreas. Sim. Então, se eu não consigo navegar, se eu não tenho a oportunidade, que pelo menos durante a apresentação, eu não me conecte com nenhum grupo. Perfeito. Então, eu não posso me conectar com nenhum grupo. Eu preciso ser neutro. Então, quanto mais neutralidade eu utilizar dentro do meu processo de divulgação, do meu trabalho, então eu olho para todo mundo. Eu vou passando o olho em todo mundo. Sim. E aí, nesse momento, ninguém sabe com quem você está realmente amando ali. Ou se você sabe que é um grupo de oposição, você olha para o outro lado. Mas você também valoriza a oposição. Porque a pessoa que está ali, ela gosta de se sentir prestigiada. Uma técnica que eu utilizava para esses condôminos desafiadores, principalmente, durante a aprovação da empresa, era assim, sempre começava o burburinho e fazia perguntas capciosas para te colocar efetivamente numa saia justa. Eu dava palco para essa pessoa. Marcelo, você falou o que mesmo? Aí o Marcelo respondia, porque ele já tinha feito uma pergunta. Conforme disse Marcelo... Bom, Marcelo, gente, está aqui... E eu ia trazendo palco para Marcelo. Chegava um determinado momento, Marcelo começava a se sentir desconfortável. Porque ele estava tão em evidência que ele falava, eu não posso mais continuar trazendo perguntas capciosas, porque ela já entendeu que eu estou aqui. Ela já entendeu qual é o meu papel nessa assembleia. E aí, as pessoas começam a tirar o foco daquilo que você está falando e começam a virar o foco para Marcelo. Então, dentro de um processo de negociação, dentro de um processo de apresentação, de uma licitação, a gente precisa ter uma comunicação estratégica. Como é legal saber isso tudo, Sim, né? pois é. É muito interessante. Você de casa está gostando desse episódio? Então vamos fazer o seguinte. Se você está curtindo esse episódio, vou pedir novamente, deixa um like nesse episódio, siga nossas redes sociais e aguarde, porque agora nós vamos estar terminando essa primeira parte e em breve estaremos lançando a segunda parte. Aguarde um pouquinho.